Você é um dos primeiros nomes que eu consigo lembrar, assim, tudo bem que eu sou novo ainda, mas você é um dos primeiros nomes que eu vi falando sobre educação financeira aqui no Brasil, ganhando destaque na mídia. Como é que foi pra você, assim, de ser... Não ser... Você foi um precursor? Você se sente um precursor desse tipo de assunto? Não, na verdade eu me inspirei em algumas pessoas, eu aprendi educação financeira com os poucos nomes que existiam. Havia um colunista da revista Veja nos anos 80, nos anos 90, Luiz Frankenberg, que tinha uma página falando sobre os produtos dos bancos, um pouco de economia, um pouco dos cuidados com o orçamento. Não fez tanto sucesso, mas ele sim, talvez seja o precursor da educação financeira no Brasil. Quando eu escrevi meu primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, o livro que liderava o ranking dos mais vendidos no Brasil, no geral, era Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um havaiano, né, um americano. É um livro que faz sucesso até hoje. Bom e livro. havia muito bom livro. Eu recomendo a todos que leiam Pai Rico, Pai Pobre, que dá uma visão meio que escolhas de carreira, de investimentos, trabalho, empreendedorismo, enfim, um livro muito... Ele diz muita coisa em poucas palavras, né? É um livro muito inteligente. E ele era o mais vendido do Brasil e havia um autor brasileiro que estava entre os 10 mais vendidos, que era o Mauro Halford. Ele ficou durante anos na Rádio CBN falando sobre investimentos. Tinha um livro chamado Investimentos que eu considerava excelente. Eu lembro na época, o Investimentos do Mauro Halford tinha 100 mil exemplares vendidos. Eu dizia, cara, se um dia eu tiver 10% do que esse cara vendeu, eu terei feito já o meu trabalho. Quem diria, né? Quantos livros você vendeu? Eu tô com um pouco mais de 3 milhões de exemplares vendidos hoje. Uau! Tem história. Metade dessa venda é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que continua sendo o meu livro mais vendido, apesar que eu tenho outros livros que eu considero bem interessantes, bem importantes, mas Casais Inteligentes fez história. Hoje todo mundo que se casa acaba ganhando um exemplar do Casais Inteligentes. Tem um capítulo dele só para quem está preparando o casamento. Mas apesar de não ser o precursor, não ser o pai da educação financeira, eu percebi que havia uma lacuna gigante no Brasil. Quando eu comecei a escrever, o produto de crédito mais utilizado no Brasil, pasmem, era o cheque especial. As pessoas usavam mais, no geral, o volume de cheque especial era maior que o volume de financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimos pessoais. Então se usava muito mal os empréstimos, muito mal o crédito. E o produto de investimento mais utilizado, que hoje ainda está entre os primeiros, mas era o número 1, era a caderneta de poupança, que para quem estudou um pouquinho, leu um pouquinho, está bem atrás de produtos de investimento equivalentes em desempenho e segurança. Então eu percebia que tinha muito a ser dito. Escrevi meu primeiro livro numa época em que o Brasil tinha juros de 24% ao ano, então basicamente era fácil falar, gente, se você deixar o seu dinheiro no banco, ele se multiplica muito. Você vai chegar ao seu primeiro milhão num prazo curto, 7, 8, 10 anos. Hoje já não é tão simples. Na verdade, existem meios para isso, mas não basta pôr o dinheiro na poupança que você vai chegar lá, né? O mercado ficou mais competitivo, mas eu percebi que havia muito a ser falado. O livro mais difícil de escrever foi o primeiro, que eu tive que montar um passo a passo, um manual, começo, meio e fim. Os demais, né, os outros 15 livros que eu escrevi, praticamente foram respondendo a críticas e dúvidas dos leitores dos livros anteriores. Escrevi um livro, alguns diziam, mas legal, entendi, mas e para convencer minha esposa disso, meu marido disso? Nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Pô, legal, seu livro é bom, mas o capítulo de filhos é muito pequeno. Nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. E a cada demanda do público, eu escrevia artigos, respondia textos, criava conteúdo no meu blog e esse material foi alimentando a criação de novos livros. Não diria que foi um grande trabalho. Olhando no tempo parece um trabalho muito grande, mas eu não parava para escrever um livro. Na verdade eu parava para reunir o que eu estava produzindo nos últimos meses sobre um assunto específico e assim nasceram 16 livros. E nessa sua jornada, como é que você resumiria o que é inteligência financeira? Inteligência financeira é colocar em prática a educação financeira que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe, nós sabemos que 73% dos brasileiros estão endividados hoje, mas as pesquisas mostram que eles sabem o porquê. Porque caiu a renda e não tinha reserva de emergências, porque o custo fixo está muito elevado, porque comprou muito a prazo. Então as pessoas sabem o que fazer, sabem que tem que cuidar do futuro, sabem que não conseguem cuidar do futuro e tem mil desculpas para isso. A inteligência financeira é quando você consegue fazer com que essa educação financeira se torne prática. Tem componentes muito mais comportamentais do que financeiros propriamente ditos, né? Puxa, se eu ganho, digamos, 2 salários mínimos, que não é uma maravilha, né? O próprio DIEESE, um órgão de governo, diz que o salário mínimo deveria ser de R$6 mil no Brasil, mas se eu ganho R$2 mil, não dá para viver de maneira digna. Não dá, nas grandes cidades brasileiras. Mas será que se de repente eu tivesse um pouco mais de mobilidade, ampliasse meu leque de possibilidades, imaginasse onde que as pessoas que ganham R$2 mil por mês no Brasil vivem bem? Porque tem pessoas que vivem de uma bolsa auxílio do governo que vivem muito bem com R$400, R$500. Com R$2 mil dá para viver
excelentemente bem no lugar onde você tem um rio passando no fundo de casa, você pode plantar seus próprios frutos, criar suas galinhas. Então, onde que vivem bem as pessoas que ganham 2.000? Ou onde que pessoas que fazem o que eu faço conseguem renda maior que eu consigo numa grande cidade que tem muita gente competindo? Então, a inteligência financeira ela traz umas provocações que não é simplesmente um serviço de coaching, né? É eu parar, pensar, organizar as ideias, entender onde é que estão as limitações do meu plano, das minhas escolhas de vida e começar a moldar minha vida com um pouco mais de independência. Tem a ver com sobrevivencialismo, não depender do governo, né? Então, pô, se a conta de energia está muito cara, o que eu faço para gastar menos energia, para gerar minha própria energia? Se o carro está muito caro, como é que eu faço para me transportar gastando menos? Então, a inteligência financeira tem a ver com qualidade das escolhas. Não é simplesmente fazer as contas do quanto poupar por mês durante quanto tempo, em quanto tempo eu consigo me aposentar. Tem muito a ver com criatividade e comportamento. Nesses últimos anos, a gente tem falado bastante sobre educação financeira. Sim. É uma coisa, pô, eu não lembro de ter tido nada disso na escola. Me ensinaram como preencher cheque, como calcular juros ali numa aula que eu claramente não prestei atenção e é isso. E deram um tapinha nas costas e boa sorte. É isso aí. Torce pra passar na USP e ganhar um bom emprego. Vai. Onde você vê que tá o déficit? Onde é que tá essa falta essa falta de aprendizado nosso sobre inteligência financeira? Onde é que a gente está errando? É na primeira infância? É no colegial? É na faculdade? Onde é que está o processo que a gente deveria melhorar? Bom, tem alguns equívocos que eram cometidos e foram corrigidos, alguns que continuam sendo cometidos. Primeiro, a falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida, eu não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa, mostram que o nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola, não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. O brasileiro hoje cai em armadilhas porque não sabe ler contratos. Então vamos discutir educação financeira na aula de português. O brasileiro cai em armadilhas porque talvez compre produtos pouco eficientes. Vamos discutir educação financeira na aula de física, química. É como está a educação financeira. Os pais não veem hoje o módulo de educação financeira, mas os filhos estão aprendendo. Havia esse déficit, já corrigimos. Tem um outro déficit muito grande, que é a falta de uma visão empreendedora, que eu acho que deveria estar na escola também. Nós cultuamos durante muito tempo a ideia de que precisávamos resgatar as pessoas que estavam em situação de grande desvantagem, muita desigualdade social. Sim, tínhamos que fazer alguma coisa. Criamos Bolsa Família, auxílio emergencial, uma série de ajudas e facilidades que eram importantes, mas não havia um plano para encerrar essa ajuda. Né? Então você dá um incentivo, você dá um presente para as pessoas. Legal, quem deu esse incentivo vai ganhar votos. Agora, quem vai ser o político com coragem de tirar o incentivo quando a família não precisa mais? Então criou-se a cultura do assistencialismo, que é muito perigosa. As pessoas às vezes vivem num lugar que podem criar uma horta no fundo de casa, podem colher aquela jaca ou aquela manga no pé, na árvore que está no fundo, mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo procurando emprego onde não tem emprego, porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Perceba que se você for para um outro país, não sei se você já morou um tempo fora, eu já morei um tempo no Canadá, quando você imigra para um outro país, um país sério, pelo menos o país que eu morei era assim no Canadá, você chega, se não tem emprego, o governo te dá um programa chamado Outplacement, preparação para emprego. Legal, gratuito, e se eu tiver filhos ainda ganho uma mesadinha, $800 por mês, gratuito. Só que há um compromisso. Se em um ano eu não conseguir emprego com aquele serviço que o governo me dá, simplesmente eu sou deportado, eu volto ao meu país. Então eu tenho uma pressão para colher resultados com aquele esforço que o governo me dá. Aquilo faz com que a empregabilidade aumente bastante, o desemprego fique baixo, o governo consegue absorver uma série de imigrantes. Então há uma contrapartida, não é simplesmente uma doação, tira do rico e dá para o pobre.
Nós precisamos tirar dos ricos e ajudar os pobres para que os pobres fiquem ricos e não para que os pobres continuem dependendo dos ricos. Esse é um grande buraco que nós temos no Brasil hoje. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Gustavo Cerbasi sobre como cuidar do seu dinheiro. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal.